Oi, muito prazer! Eu me chamo Natália Mello e hoje nós vamos falar um tema muito legal. Para quem não sabe ainda, quem ainda não está acompanhando, chegou aqui de paraquedas, eu me desafiei a fazer um modo caverna, um pouquinho diferente, mas porque eu quero mudar algumas coisas na minha vida para o próximo ano. E eu quero que essa próxima versão de mim seja algo também para inspirar você a ser a sua melhor versão, a buscar algo melhor na sua vida. E toda vez que a gente decide fazer algo novo, no primeiro momento, tudo vai dar errado. Já parou para pensar? Que para começar a engrenar as coisas, primeiro dá errado, faz uma bagunça, você fica toda desorganizada, às vezes se desestimula, porque tudo realmente tá meio que bagunçado até começar a dar certo. Isso pode até demorar, né? Então pode demorar assim, as coisas a começarem a andar, as coisas começarem a fluir, as coisas começarem a dar certo. Mas se isso vibra no seu coração, se isso é algo importante para você, não desiste. Não desiste. Eu vou repetir mais uma vez para você entender. Não desiste se algo está dentro do seu coração e isso vibra dentro de você. Porque ninguém sabe quais são os seus sonhos, ninguém sabe o que você deseja para sua vida, ninguém sabe. Às vezes até você ainda tá meio incerta do que você realmente quer, do que você realmente deseja. Porque você ficou ouvindo os barulhos do mundo, ouvindo as pessoas, e às vezes você acaba se frustrando. Eu criei esse canal de uma forma assim, para me desafiar a buscar a vida dos meus sonhos, mas também para parar e ouvir o que eu quero e trazer isso para você, porque não é fácil, não tá sendo fácil e não vai ser fácil. Quem viu o primeiro vídeo sabe do que eu tô falando. E vai ter muitas pedras no caminho, vai ter muitos desafios no caminho, a gente vai se desestimular, a gente vai querer parar. Mas eu digo, né, que é como se fosse Deus, assim, quando você decide, não, eu vou, independente das dificuldades, parece que Deus vai fazendo uma faxina, vai fazendo uma organização, vai fazendo, colocando as coisas no lugar, tirando o que precisa ser tirado, limpando o que precisa ser limpo. E principalmente pessoas, lugares, ambientes que você frequenta, tá indo, tá participando, e aí vai limpando e organizando isso. Às vezes a gente fala que é a gente que decidiu isso, né? Mas não é. Eu digo que é Deus que tá aí. Você não tomou a decisão de seguir em frente aquilo que seu coração tá vibrando? Nem sempre a gente tem a sabedoria suficiente para entender o que é o melhor pra gente. E a gente acaba indo por outros caminhos. Mas quando a gente entende essa sabedoria interna que diz, ó, isso vibra dentro do meu coração, é porque algo divino tá nos orientando a seguir por aquele caminho, né? Então, quando a gente faz essa faxina, essa organização na vida e reflete quem eu quero ser daqui a tanto tempo, quem eu quero ser no futuro, quem eu quero me transformar, ou a essência que eu quero buscar dentro de mim, que às vezes a gente não precisa transformar, às vezes a gente só precisa se reencontrar. Às vezes a gente só precisa olhar pra dentro, que é o que eu venho falando direto nesses últimos vídeos aqui do canal. Então, essa semana eu tomei um café com duas amigas muito especiais, maravilhosas, inclusive com o mesmo nome, as duas. E duas mulheres muito sábias. E a gente refletiu sobre várias coisas. E às vezes a gente precisa de pessoas assim na nossa vida para fazer a gente voltar pro prumo, fazer a gente relembrar quem a gente era, quem a gente foi, quem no fundo a gente gostaria de voltar a ser. Porque a gente já nasceu com uma essência divina. A gente já nasceu incrivelmente perfeito. Só que ao longo da vida, o ambiente que a gente frequenta, as pessoas com quem a gente convive, vai nos moldando, que é aquela conversa, né? Que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. É exatamente isso. E aí, nesses 2 cafés, que foram dias diferentes, mas foram 2 dias muito especiais, surgiu no meio desse encontro grandes lições. E que a gente precisa entender, né? Uma vez uma outra amiga me falou, uma amiga antiga, me dizia assim,
Toda pessoa que se aproxima de você é por interesse. Na época eu fiquei meio assim, por interesse, que estranho, né? Mas no fundo ela estava certa. Então nós convivemos muito tempo juntas em duas fases duas não, acho que umas 3 fases da nossa vida, uma época no início, depois a gente se reencontrou, e aí depois a gente se encontrou de novo em fases diferentes. Hoje eu tô longe, moro longe dela, mas essa lição ficou pra minha vida sempre. Então sempre que alguém se aproxima de mim, que eu me sinto às vezes sugada a energia, ou que eu sinto que a pessoa tá tentando me usar, tá tentando... Que é uma amizade ruim, às vezes até pode ser tóxico, sabe? Eu paro e tento entender o que aquela pessoa tá querendo buscar com a minha amizade, com a minha atenção, né? E às vezes é isso. Ela só tá querendo... É alguém que te admira e tá querendo estar perto de você pra aprender a ser como você, ou às vezes não, alguém que te inveja e tá ali do lado. Pode ser alguém que quer te dar carinho, né? Tem pessoas que... Não tem pessoas que a gente olha assim, dá vontade de dar carinho? Então pode ser uma pessoa que olha pra gente e sente essa vontade de nos dar carinho. Ou assim como pode ser uma pessoa que quer receber o nosso carinho, porque vê a gente com outra pessoa, né? E aí gostaria de receber aquele carinho. Às vezes pode ser que ela sinta pena da gente por alguma coisa, alguma situação que ela tenha vivido. Ou que ela quer atenção, quer, né? Isso, o fato é que todas as pessoas que se aproximam da gente, elas querem alguma coisa. E a gente também. Toda pessoa que a gente se aproxima, a gente também quer algo dela. Seja um ensinamento, seja atenção, seja carinho, seja colo, seja... Enfim, qualquer coisa que a gente se aproxima de alguém. Isso é muito importante. Porque, que nem eu disse antes, nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Se eu convivo com pessoas boas, com pessoas sábias, com pessoas que vão edificar, por mais que às vezes eu não tenha paciência em alguma situação, ou não queira estar ali em alguma situação, mas se eu tentar extrair o máximo de coisas boas, porque às vezes a gente convive com pessoas que a gente não gostaria, certo? Ou que mais nos maltrata, que a gente mais nos se sente maltratados do que a gente se sente bem. Porque a gente não pode sair, porque a gente não pode mudar o ambiente por enquanto. Mas, que nem eu digo assim, às vezes a gente convive com pessoas não só fisicamente, mas buscar estar perto de pessoas, de grandes nomes, de grandes pessoas, às vezes até que já se foram, mas que deixaram seus ensinamentos em livros, né, na história, contando a sua bibliografia, contando os seus ensinamentos. A gente tem muitas pessoas assim que foram embora, né, já morreram há muito tempo, mas deixaram o seu ensinamento, o seu legado. E isso é importante, né? O Mário Sérgio Cortella sempre fala. Qual é a tua obra? O que é que você vai deixar para as próximas pessoas? As pessoas não vão lembrar pela roupa que você estava vestida. As pessoas não vão lembrar o carro que você estava andando. Eles vão lembrar o quanto você fez elas se sentirem bem, né? E esse vídeo não era para ser um vídeo assim de reflexão, mas eu queria trazer isso para vocês porque essa semana foi uma semana bem atípica. Feriado também, né? Enfim, hoje é dia 23/11. Então foi uma semana bem confusa. E eu tô ensaiando gravar esse 5º vídeo tem uns dias já, né? Desde o dia 15 que eu tô tentando gravar, mas aconteceram tantas coisas que eu não consegui parar. E aí eu queria trazer um resumo pra vocês de como tá sendo esses 24 dias, 25 dias de modo caverna. Como vocês sabem, eu não estou 100% reclusa, até porque não tem como, preciso trabalhar, tem filhos, tem escola das crianças, enfim, tinha mil coisas para fazer. Mas o que eu tentei fazer nesse pouco tempo, nesses 20 dias, foi melhorar a minha higiene do sono, porque, como eu falei, eu não durmo muito bem, eu acordo muito pingada, eu durmo muito pingada e acordo muitas vezes à noite. Eu durmo muito tarde, às vezes acordo muito cedo, às vezes eu vou dormir assistindo filme, pego no sono. Então eu me policiei pra dormir no horário sempre específico, que é às 9 horas. Então às 8 horas o relógio desperta pra começar o ritual do sono.
Então, às 9 horas já é pra estar todo mundo deitado, pra no máximo 10 horas da noite a gente já tá dormindo. Então, nesse momento, a gente tá lendo, a gente escuta uma música clássica, tento não ficar assistindo dorama, porque era isso que eu fazia toda noite, porque eu dormia mais rápido assistindo dorama. E não é legal, né? Enfim. Então, apesar das crianças ainda estarem se adaptando, tá sendo bem melhor, porque no outro dia também eles estão acordando mais descansado, então não estão dando tanto trabalho para levantar para ir para a escola cedo. Então, a primeira coisa que eu tô tentando realmente manter essa rotina é o sono, né? Que para mim foi o principal. Eu tive três grandes mudanças, que foi a questão do trabalho, né? Foi a minha prioridade esses dias. A questão da aparência e organização da casa. Sabe coisas que às vezes incomodam vocês? Eu tenho umas caixas aqui que são roupas pro bazar, são coisas para organizar, coisas para reformar. E aí, essa semana eu reformei algumas coisas. Sabe aquele vestidinho? Tem aquele vestido que tá folgado aqui do lado? Pronto, queria apertar. Fui lá, já tinha separado não sei quanto tempo. Aí essa semana eu fui e me desafiei. Não, preciso fazer. Essa semana não, semana passada. Fui, preciso fazer. Aí fiz. Uma calça que tava com botão troncho. Fui lá, arrumei o botão. Essas pequenas coisas que não dá pra você usar, mas que não é pra jogar fora ainda. Eu resolvi fazer tudinho semana passada. Então eu fiz. Ficou faltando só uma coisa, que era tingir um casaquinho. Eu quero tingir ele pra mudar a cor dele. Tá novinho, então eu quero aproveitar ele. E aí ficou outras caixas de outras coisas. Já fui organizando o armário, fui abrindo espaço, porque eu tô tirando as coisas pra ir pra clínica nova. Então, pouquinho uma coisa vai levando a outra. E queira ou não, são coisas que vão se acumulando, né? Se você não organiza naquele horário, naquele momento, vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, e vira uma bola de neve. Daqui a pouco você tá estressada, irritada, cansada e não sabe o que é. São essas pequenas bagunças que você vai guardando e não faz na hora que tem que fazer. Outro ponto importante, que é a questão da aparência. Tô me arrumando mais, tô cuidando mais do cabelo. Toda semana eu faço hidratação, umectação, então tá melhorando essa questão. Preciso dar uma paradinha nas pontas, porque as pontas começam a ficar resseca, ó. Mas já é um começo. Tô me arrumando para sair, tô me arrumando para ficar em casa. Então, mesmo que seja só uma basezinha simples, arrumando a sobrancelha, até tem que fazer a sobrancelha, né? Tirar o excesso, porque minha sobrancelha tem uma falha numa e uma cicatriz na outra. Vocês viram o outro canal, o outro vídeo, vão lembrar. E cuidando da aparência, cuidando das coisas. Quanto à questão da saúde, eu diminuí a quantidade do que eu como normalmente e aumentei, na verdade, assim, diminuí a quantidade das coisas que eu como que eu queria diminuir, que era o pão, que era massa e arroz, que eu como muito arroz, muita massa, muito pão, muito pão. Se deixar, eu só como pão. E aumentei um pouco mais a salada. Então o prato tá do mesmo tamanho ainda, porém tem um pouco mais de salada. Não tem muita salada? Então bota fruta, né? Eu tô fazendo isso pra melhorar. Ainda não foquei na questão do corpo, ainda não comecei a atividade física. Essa parte ainda tá difícil, porque eu foquei em outra área essa semana. E eu queria voltar a caminhar e a correr essa semana. A gente participa de um grupo da minha igreja, de corrida. A gente tava começando a aprender, na verdade. Algumas meninas continuaram, eu parei. E aí não consegui voltar ainda. Eu queria voltar agora essa semana, mas não vai rolar, porque eu tô 2 semanas de TCC para ter entregado o curso. E um projeto novo de trabalho que apareceu só por 2 semanas. Então eu preciso dar um foco essa semana sobre isso. Mas depois que passar essa fase, acho que vai ser só em dezembro, né? No início de dezembro eu quero voltar às atividades físicas regularmente. Por quê? Eu caminho todos os dias e ando de bicicleta todos os dias. Ao invés de andar de carro, de ônibus, de Uber, eu faço meu percurso de trabalho, para aula, tudo de bicicleta. Então já é um exercício que eu faço. Mas não é um exercício consciente, sabe? Então eu quero fazer isso. E é isso. Aí eu anotei aqui uma coisa que eu comecei a fazer, mas eu não continuei. Eu comecei a fazer algo novo, que é um curso de pintura. Pintura em objetos, pintura em parede. Quero pintar essa parede aqui, fazer um desenho bem bonito.
com meu filho. Então eu comprei o curso porque ele gosta, ele tava fazendo com ele, mas aí a gente parou de assistir as aulas por causa dessa correria que foi esses dias de trabalho. Então, a questão do trabalho, eu tô num local novo, comecei numa clínica nova, já até comecei a atender. E aí foi divulgando, organizando, limpando, ajeitando tudo, levando material. Ainda tem um monte de coisa pra levar, tá aqui algumas coisas aqui, ó. Tem até um bambu, um kit de bambu aqui na frente. Então tem bambu, tem pedras, tem várias coisas que eu preciso levar pra clínica essa semana. Então fui organizando documentação, organizando um monte de coisa. Panfletos, tudo mais. Então foi uma semana bem puxada. Graças a Deus eu consegui essa clínica linda, maravilhosa. Vai ser muito bom pra mim, vai ser muito bom pra eles. É um que agrega ao serviço do outro. Uma clínica de pilates. E eu tô bem feliz porque eu consegui fechar uma parceria. E essa parceria acabou me ajudando a fechar esse local. Então tá sendo assim, ó, incrível. Então em breve terá bastante novidades aqui. Mas é uma coisa que eu tô tendo que dar uma prioridade agora maior, que é essa questão da clínica. Ainda continuo atendendo na clínica anterior, que é um salão, na verdade. A gente chama de clínica, mas é um salão, né? Um salão de beleza. Mas eu vou ficar com os dois por enquanto, até pelo menos o final do ano, né? E aí vou vendo como é que vai ser os próximos tempos. E é isso, gente. Lembra que eu falei no início? No início, as coisas, o primeiro passo sempre é mais difícil. Começar algo novo é sempre mais difícil até você começar a caminhar. E aí depois as coisas vão se organizando, vão se alinhando, vão se ajeitando. Tem muita coisa pra mudar? Tem. Tem muita coisa que eu quero fazer? Tem. E eu tava pensando ontem a gente teve um momento em família bem gostoso, fomos no parquinho, enfim, jantamos fora, e eu tava pensando, né? Pensando e anotando, que eu sou a pessoa de anotar em post-its, em papeizinhos, um monte de papeizinhos aqui. Eu anoto no celular, anoto em todos os cantos, justamente pra isso. Qual é o próximo passo que eu quero dar? Então, eu estou aqui, eu quero anotar, não sentei ainda, vou sentar essa semana, vou anotar exatamente como eu estou vivendo hoje. Hoje eu vivo assim, assado, desse jeito, dessa forma, tananã, tananã. Por que eu tô falando isso? Porque no meu quadro dos sonhos de 2017... Não, 2015 eu acho, que foi o que eu encontrei esses dias, que eu comentei num outro vídeo. Eu anotei algumas coisas que eu queria fazer na minha vida e que eu queria modificar. Aquele quadro ficou lá, todos os dias eu visualizava e eu consegui modificar muita coisa. Então eu quero fazer esse novo quadro para 2026, mas pensando por esse lado, o que eu quero para o meu futuro médio e longo prazo. Porque nem tudo foi realizado naquela época, naquele ano. Mas depois, com o tempo passando, as coisas foram acontecendo. Então, às vezes a gente se frustra porque não consegue realizar naquela hora, naquele momento, naquela fase que a gente está desejando. Mas se a gente persistir fazendo, a gente vai alcançar. O importante é a gente não desistir, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Beijo enorme pra vocês e vamos concretizar os nossos sonhos.